Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de programação. Vamos para o nosso próximo exercício, que seria o exercício 2714, minha senha provisória. Esse exercício, ele é basicamente um exercício que você tem que verificar se a string está bem formada. Vamos ler o enunciado. Uma instituição de ensino lisboeta tem como prática para atribuição de senha de acesso ao portal acadêmico utilizar o RA, Registro Acadêmico do Aluno. Nesta instituição, os RAs são strings de 20 caracteres iniciados sempre pelo caractere RA, então tem que ser RA maiúsculo, e seguidos por 18 dígitos. Então a gente vai ter que fazer uma verificação de tamanho, pelo que eu estava olhando aqui, ó, que essa aqui, ó, com menos quantidade é inválido. Então é uma verificação por tamanho. Então é 2 mais 18, então o tamanho da string tem que ser 20. Por exemplo, esse aqui, né? Esses identificadores são gerados automaticamente pelo sistema de matrículas e são formados por 3 partes principais. Ele inicia com RA, ele segue por Z dígitos zeros, dígitos zeros, formatadores de posição. Então, 0 menor ou igual que a Z, que é menor ou igual a 17. Então, tem que ter o 0. Vem o RA, depois vem uma sequência de zeros. Pode ou não ter, na verdade. Ele começa com 0 aqui, né? Então, ele vai conter alguns zeros. E daí, por fim, o número identificador do aluno propriamente dito. Aqui tem um valor de dígitos. Considerando os x números mais à direita do RA não iniciados por 0, onde 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual que 18. Então ele diz que o Z pode ter 17 zeros, porque não pode ser exatamente tudo zero. Eu só posso ter no máximo 17. Então seria RA com tudo zero é um número inválido também, né? De acordo com as regrinhas que ele especificou. A primeira linha de entrada é um valor inteiro n, onde n ele é um valor entre 1 e 1000. Então, significa a quantidade de caso teste, né? As n linhas seguintes representam cada uma strings de no máximo 100 caracteres, que representam um RA enviado pelo sistema de matrículas. As saídas válidas para o programa são a representação da senha provisória, ou a indicação de que invalid data, que seria dados inválidos, né? A senha provisória é formada pelos x caracteres numéricos não iniciados em 0, mais à direita da string. Por exemplo, para o identificador RA alguma coisa, a senha provisória deve ser aquela que termina aqui, né? Caso a string recebida não seja de acordo com as regras de formação, o programa deve indicar invalid data. Então vamos lá. Eu tenho que ler um inteiro e depois fazer o processamento do texto. Então eu já colei aqui e já coloquei aquele for de caso de teste, né? Então lê n, parse int, lines.shift e faz o for dos casos de teste. Beleza, é o exercício 2714. Então, seguindo, eu vou precisar ler uma linha. Let linha recebe lines.shift. Beleza, agora eu já tenho a linha que eu preciso processar. Então, se line.length for diferente de 20, já é dados inválidos, né? Beleza. Caso contrário, a gente vai processar essa string. Próximo passo. Eu preciso que os dois primeiros elementos sejam RA. Como que eu verifico isso? Então, eu posso verificar se o slice formado de 0 a 2 é igual a RA.
já que string não tem como fazer splice, né? Ou tem? Vamos ver se tem como fazer um splice na string. Acho que não tem, porque não dá para alterar a string, né? Não tem splice, não. Mas tem slice. Então, o slice de 0 até 2 tem que ser RA. Se o slice de 0 a 2 for RA, beleza. Então, eu posso fazer o seguinte. Então, ou line.slice de 0 a 2 for diferente de RA. Aí, até agora eu não precisei, né, me preocupar. Então, se o slice de 0 a 2 for RA, ou diferente de RA, então eu pego e imprimo invalid data. Certo? Então agora vamos ver se tem mais alguma coisa que eu posso tratar antes de iniciar o processamento da string. Então aqui eu já sei que está errado, esse aqui também está errado, por causa que já cai nas duas primeiras verificações. Caso contrário, eu vou imprimir a senha, né? Vou colocar a senha. Então eu preciso criar essa senha aqui. Let senha recebe uma string vazia por enquanto. Então, se eu executar agora, deixa eu dar um clear output, vamos salvar e executar. Tá. Ele imprimiu aqui, vou colocar um ponto só para a gente saber quantas linhas foram impressas, né? São 4 linhas impressas e mais 3 linhas de dados inválidos. Essas 4 a gente vai ter que processar. Então a gente já conseguiu tratar esses casos errados. Então, a gente precisa seguir e verificar, deixa eu ver, o que precisa mais. A gente já sabe o tamanho, que precisa estar certo, o que precisa começar com RA, e aqui pode ou não ter os zeros. Talvez um caso teste tenha letra, será no meio aqui? Não foi informado, né, que pode ter letras, né? Ele só simplesmente disse que é dado uma string. Não, fora não. Deixa eu ir no debug. Deixa eu dar um zoom out aqui. Debug. Vamos ver se tem algum caso de teste que pode ter alguma letra no meio. Deixa eu pensar aqui. Será que ele processa se eu colocar... Que nem, ó, esse aqui seria um RA válido, né? Esse aqui também. Deixa eu colocar um Azinho aqui no meio. Se eu colocar... A segunda tem que ser inválido, já que eu coloquei um Azinho ali no meio. O que ele vai falar? Não foi inválido. Olha só. O primeiro era inválido. Por que o primeiro era inválido? Não sei por que o primeiro é inválido. É 1. Ele aceita 1. Aqui tá certo. Ah, não. Aqui, ó. Não faz sentido isso aqui. Só deixa eu testar uma coisa aqui, ó. 1. Deixa eu copiar daqui, na verdade. Que a gente já sabe qual que é a saída esperada, né? Então vamos pegar ali a saída. Então aqui é 1, 100. Então a gente já sabe que a primeira ela tem que ser aceita. E a segunda, se eu colocar um Azinho, o que acontece? É um dado inválido. Então eu vou ter que tratar isso. Já que o programa aqui tratou, eu vou ter que tratar também. Esse programa aqui tratou, né? Ele verificou que tinha um A ali no meio e ele pegou e disse que era um dado inválido. Certo? Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou criar uma função que verifica. Simplesmente ela vai retornar se é um número ou se não é. Let é número. Daí ela vai receber uma arrow function. E essa arrow function recebe o x, né, que é o número, o caractere no caso. Ele vai receber um caractere, vou até chamar de seq para saber que é um caractere. E se o caractere estiver entre 0 e 9, então ele é um número, né? Então, menor ou igual a C, E, cadê o E aqui?
que se for menor ou igual a 9. Então agora eu já tenho uma forma de verificar se é número. Então eu vou ter que percorrer a minha linha e vou ter que verificar se dentro dela tem alguma coisa que não seja número, certo? Então vamos lá, for let i começa em 0, enquanto i for menor do que line.length i mais. Então ele vai começar sendo válido, né? Então let status é igual a true, ele é válido. Então se eu encontrar a partir do índice 2, né? Porque os dois primeiros tem que começar com RA. Então se ele achar que line no índice i for diferente de número, então como que eu faço? Então eu verifico assim, se é número. É número, aí eu pego e passo line no índice i. Se for número, beleza. Caso não é número, aí eu falo que o status recebe falso. Então ele não é número. Então eu vou fazer isso enquanto ele for menor que o tamanho e o status for verdadeiro. Beleza? Quando terminou aqui, se o status, eu posso continuar o processamento. Caso contrário, eu já pego e imprimo que é um dado inválido, certo? Então é basicamente isso. Eu vou primeiro agora verificar se tem alguma coisa que não é número dentro da minha faixa lá. Caso ele continue válido, ele vai entrar e vamos fazer o processamento. Caso contrário, ele pega e diz que é um dado inválido. Beleza? Então, se tiver alguma letra no meio, já é um dado inválido. Então, vamos pensar qual é o próximo passo. Agora, o próximo passo seria eliminar os zeros, né? Os zeros à esquerda. Que eu não posso, deixa eu ver se o JavaScript aceita, pegar um número muito grande, que nem esse aqui, e dar um parseInt nisso. Se eu puder, eu vou usar o parseInt, senão eu não vou, senão eu vou ter que fazer o meu próprio processamento. Então vamos ver isso aqui, ó, parseInt desse número gigantesco. Ó, aparentemente ele aceita o parseInt, mas olha só, 5, 6, 7, 8, ele arredondou para 80. Então a precisão do int aqui não aceita, né? Não consegue aceitar. Ele não conseguiu chegar até o 78, ele pegou e arredondou para 80. Então a gente na verdade vai ter que fazer nosso próprio processamento. O que seria isso? Eu teria que eliminar os zeros à esquerda. Então vamos lá. Eu vou criar uma flag chamada... Deixa eu pensar aqui. Iniciou, né? Recebe falso. Então eu vou verificar quando que o número inicia. Então eu vou percorrer, que nem eu fiz aqui em cima, né? Percorrer a minha string, começando no índice 2. E no caso, se a minha linha no índice i for igual, no caso for diferente de 0, aí eu digo que ele iniciou. Então eu já sei exatamente qual foi a linha, né, no caso, que ele iniciou.
Qual foi a coluna, qual foi a letra exatamente que ele iniciou. Então, enquanto for diferente de iniciou, ele vai fazendo isso aqui, e quando dá o iniciou, eu recebo iniciou igual a true. Beleza. Então agora eu já sei exatamente qual é o índice i, que é responsável pelo primeiro elemento da minha senha. Então, por exemplo, ele vai me dar aqui, ó, eu estou aqui, é o elemento índice, sei lá, 13. Não sei que letra aqui, que número que é aqui. Então, não, aqui não, é aqui. Vamos dizer que aqui seja 14, então. Então, ele vai me devolver 14 e eu vou simplesmente pegar um slice de 14 para frente. Certo? Slice a gente já usou aqui em cima, né? Então, eu dou um console.log slice. Não preciso nem dessa senha aqui, não foi necessária. Slice de iniciou, no caso o i. Certo? É o i? Eu acho que iniciou não precisa ser uma flag de true e false. Eu posso fazer ela como sendo um índice mesmo, né? Eu posso fazer ela sendo um índice ou eu posso pegar e usar o i. Porque assim, ó, o i ele vai percorrer, né? Enquanto ele for diferente. E daí se ele foi lá e deu um mais e veio aqui e deu um iniciou. Então eu vou ter que fazer outras coisas ainda, porque a pessoa pode ter informado somente zeros, certo? Então eu vou fazer o seguinte: se iniciou é verdadeiro, eu posso fazer o processamento. Caso contrário, é uma entrada inválida. Então eu dou um console.log entrada inválida. Porque assim, ó, se eu cheguei no final e ele não iniciou o número ainda, é porque o número é só zero, né? Então é um dado inválido. Caso contrário, eu sei que ele iniciou, eu vou fazer um slice que começa em i-1. Por que que começa em i-1? Porque ele vai entrar aqui, por exemplo, ele foi lá e achou. Aqui a linha era, sei lá, 14. Ele achou. Beleza, ele foi lá e disse que iniciou, recebe true. Aí ele vai vir chegar no final do for, quando finaliza o for ele dá um mais. Aí quando ele deu esse mais, eu venho aqui e faço a pergunta. Iniciou é falso? Não, não é. Mas só que ele já mudou para o mais, né? Então já não dá certo. Então eu vou ter que pegar e dar um -1 aqui. E -1. Para eu ajustar certinho qual que foi o índice que foi achado. Então se eu pegar e apertar Ctrl Alt N agora, vamos ver o que ele deu. E não foi definido, né? Claro, eu coloquei o i no lugar, eu declarei ele fora. Então eu coloco let i e aqui eu uso i começa em 2. Daí sim eu consigo o meu número do jeito que era para ser, né? Ó, 1, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 até o 7, 8 lá, né? E depois 3 dados inválidos, certo? E se eu colocar um A aqui no meio, que seria o caso que eu testei que não tá especificado lá na entrada, e eu vim aqui e executar, ele deu inválido, dados inválidos, né? Que é que nem ele tinha colocado lá. Então a gente pode copiar isso daqui, esse código, e colar aqui, ó. Apagar as duas primeiras linhas, beleza. Disse que é apenas leitura. Eu não coloquei const. Tem como ser apenas leitura. Ou será que a variável é reservada? Status com 2 S. Ah. Eu acho que a palavra status é reservada.
Então vamos vir aqui, vamos mudar esse status aqui de inválido, né? Chama de inválido. Não, cadê status? Aqui em cima. Aqui, ó, status. Então eu vou chamar de inválido. Então, não, é válido. Ele começa como sendo válido e depois eu pergunto se ele é válido mesmo. Beleza. Aí eu consigo, não sei porquê, né? Talvez seja uma palavra reservada, sei lá. Mas ele deu um warning ali, né? Vai saber se eu vou errar o problema por causa de uma bobeirinha, né? Então vamos clicar em enviar. Esperar um pouquinho. Ele julgar. Eu clico lá em submissões e foi aceito. Bom, né? Então minha senha provisória, a nossa solução para esse problema foi... Deixa eu dar um zoom out aqui, ficou bem grande esse código. É esse aqui. Então essa foi a nossa solução para o problema 2714. Certo? Muito obrigado, pessoal, por assistir até aqui. Deixe seus comentários no vídeo e até a próxima. Fui!